Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Câmara Esporte. Dia 1º de setembro, dia do profissional de educação física. E o Câmara Esporte não esquece. Para isso, nós vamos conversar com o Carlos Alberto, mais conhecido como Bacalhau. Muitos anos nesta área, nós estamos aqui no Poliesportivo e vamos conversar com ele. Vamos falar tudo a respeito desta brilhante profissão. Antes disso, a nossa produção preparou um vídeo homenageando o profissional de educação física. Dá uma olhadinha só. O profissional da área de educação física promove a saúde das pessoas através da prática de atividades físicas, além de planejar, supervisionar e coordenar programa de atividades esportivas e recreativas. De uma maneira geral, seu trabalho consiste em acompanhar e orientar as pessoas durante a prática de esportes ou exercícios físicos, e seu público é bastante variado, desde crianças em idade escolar, pacientes que buscam a recuperação de movimentos, pessoas com deficiência física, os PCDs, e idosos que necessitam de cuidados específicos. Além disso, este profissional é fundamental para formar e treinar atletas, os ídolos do esporte. 1º de setembro, dia para celebrarmos a atividade do profissional de educação física. Em todos os setores, ao longo de toda a nossa vida, ele sempre tem a orientação que nos garante uma vida saudável. Muito bem, vocês puderam acompanhar neste vídeo a nossa pequena homenagem a todos os profissionais de educação física que trabalham com todos os atletas e com todas as modalidades esportivas. Para isso, nós convidamos meu amigo Carlos Alberto Bacalhau, que é professor de educação física, apesar de ser novinho, já está aposentado há poucos dias, mas continua em plena atividade. Carlos Alberto Bacalhau, melhor, né? Todo mundo conhece. Bacalhau. Prazer em vê-lo. Muito Washington. obrigado por nos receber mais uma vez. Dia 1º é o grande dia, né? É o dia do profissional de educação física. É lei, né? Lei federal 95/98, né? Tá. Então, nessa data, no ano de 98, instituiu-se, né? A lei federal, né? Profissionalizando o profissional de educação física, né? Muitos chamam de educador físico, né? Mas é mais, acho que o que melhor pega é professor de educação física. Qual a diferença, Bacalhau, por exemplo, técnico, professor, enfim, educador físico? Há uma diferenciação, tudo se engloba, como é que é isso? Na nomenclatura tem essa diferença, né? Porque o professor de educação física é aquele que possui licenciatura. Hoje as faculdades, as universidades de educação física oferecem a licenciatura, que é 3 anos, e o bacharelado, que é 4. Né? Tá. Então você faz a licenciatura, que te dá campo à rede escolar, né? Não te dá campo a trabalhar como treinador na área de fitness, na área de academia. Tá? O bacharelado, sim, o bacharelado te dá campo aos dois, tá? Tanto a você trabalhar na área de fitness, da academia, como também lecionar na rede escolar, né? Vamos dizer assim, a educação física da rede escolar. Há uma diferença grande nisso aí, da licenciatura e o bacharelado. Licenciatura 3 anos, bacharelado 4. O bacharelado com 4, aí ele é desenvolvido a parte esportiva, a parte dos esportes, né? A parte da licenciatura são 2 ou 3 modalidades esportivas que cai nessa grade curricular de 3 anos de licenciatura. As outras modalidades em si caem na grade de bacharelado. Onde você vem fisiologia, anatomia, cinesiologia, tudo isso. Há quanto tempo você está já nessa profissão? Quanto tempo formado já, Bacalhau? Formado é desde 89, né? Eu sou praticamente comemoramos agora, o ano passado, fizemos uma festa em Santos, comemoramos até 25 anos, né? Da última turma, né, de 3 anos que teve a Faculdade de Educação Física. Depois a FEFES lá, ainda era lá na Jurubatuba, lá na Ponta da Praia, lá junto ao Brasil Futebol Clube, né? Aí acabou se enquadrando. O sinal ficou belíssimo. Isso, né? ficou maravilhoso, né? Então, tanto o clube Brasil Futebol Clube, como a própria FEFES hoje, ali na Conselheiro Neves. Com a Francisco Glicério ali, né? Conselheiro Neves com e Francisco Glicério. Então, ali você hoje tem uma faculdade super moderna, né? Eu considero entre ela e
E a Unisanta, as duas em si, com toda a estrutura montada para a área de educação física, não menosprezando todas as outras, que as outras também possuem, né? Hoje nós possuímos uma gama grande de faculdades de educação física na Baixada Santista. Então você tem essa diferenciação do bacharelado e da licenciatura. E daí você, né, pelo menos na nossa cidade, né, o que a gente olha a educação física pela nossa cidade, onde a gente vive, claro, né? Claro. Vou fazer, né, um modo de falar, né, 60 anos, né, vivo aqui, né, praticamente o tempo todo, né. Peraí, vem cá. Vai fazer quantos anos? Vou fazer uns 60 anos daqui a pouco, né. Tem várias Então, identidades falsificadas por aí, essa é uma delas. Então, Não parece, eu parabéns, acho que eu hein? já vivi uma boa parte do esporte, né? Eu comecei aqui na parte esportiva em 1974 com o professor Roberto Dick, Era um né? garoto ainda, né? Era, Que também é professor. também é professor, hoje aposentado, tranquilo, né? Usufruído da aposentadoria dele, né? Claro, Então, claro. desenvolveu muito a parte esportiva na cidade de Cubatão. Não só o Dick, a gente pode comentar, professor Arlindo, né? Professora Lucile, né? O próprio o Gaúcho, falecido Gaúcho, né? futsal, Então tem né? essa, né? Professor Nélio Vaz, né? Então são professores. Nélio do handebol. Nélio do handebol. São professores que realmente tiveram na área escolar, na área de educação física escolar, mas também se colocaram no esporte na cidade. Caso do Nélio, né? E caso do Dick, né? Que se você analisar os dois vieram da educação física escolar, né? O professor Roberto Dick veio do Schmidt ali, né? Sim. Da área de educação física escolar. O professor Nélio veio do Lorena, né? Da área escolar também. Aquela história, né? Do que a gente fala de se espelhar, né? Nós temos poucos que se espelharam pela modalidade, né? Eu, o Adilson, a professora Roseli Bueno, que está aposentada hoje, então nós viemos daqui, das escolinhas do professor Roberto Dick. E nós demos aqui uma continuidade do trabalho dele, né? Sim, praticamente nós trouxemos, né, a questão da aposentadoria dele, isso, que deixou, né? Colocaste a palavra, o legado, ele deixou o legado com esses profissionais. E esses profissionais continuaram, né? A Dilsa hoje que está aí, né, levando o atletismo da cidade ainda, também por pouco tempo, que daqui a pouco ele também se aposenta. Tem que ter alguém já nesse meio para poder dar uma continuidade. Professor Nélio, Danilo, né? Danilo, eu estou falando em termos da cidade de Cubatão, né? Claro. Outros profissionais estão aí espalhados aí pelo Brasil afora, pelo estado de São Paulo, que também saíram daqui. Mas na cidade, Danilo deu continuidade ao trabalho do Nélio. Claro. A Fátima, da ginástica, né? Deu continuidade, a professora Fátima, né? Isso, deu continuidade ao trabalho. O Wendel, né? Cito o Wendel, mas tem mais outros profissionais que se envolveram com o Gaúcho, do que está dando continuidade ao trabalho do Gaúcho, né? Gaúcho, então, né? O trabalho que esses profissionais de educação física, né, que hoje aposentaram, infelizmente faleceu o Gaúcho, né, que eles deram uma vivência nesse trabalho, os seus sucessores deram uma continuidade, né? Aqueles atletas, né, que foram atletas com ele, deram uma continuidade. É o meu caso, né? Fui atleta com o professor Roberto Dick, fiquei até o início dos anos 80 e pouco mais ou menos como atleta. Depois comecei a direcionar um pouquinho mais para a área de treinamento, né? Fiz parceria com ele, aí comecei com treinamento, tudo mais. Depois veio a Faculdade de Educação Física, né? E sempre se espelhando na pessoa dele, né? Acho que todos nós temos que se espelhar em grandes profissionais. Quando você começou no atletismo, você tinha um atleta na qual você... Pô, o jogador de futebol, o garoto, um dia eu quero ser o Zico, outro dia eu quero ser o Rivelino, outro dia eu quero ser o Neymar. Você tinha essa visão naquela época? Não, naquela época... se espelhar em alguém, você gostava mesmo do esporte sem se espelhar em alguém? Não acabei, não me espelhei em ninguém, porque a gente já vinha de gostar do esporte, porque a gente já vinha da educação física com o professor Roberto Dick, ali atrás do Schmidt, né? Então o Dick fazia os alunos gostarem do esporte. A aula dele era desenvolvida, a aula de educação física propriamente dita, né, que era a aula de educação física da escola, mas no final da tarde tinha as questões de treinamento, tinha as questões das escolinhas de esporte. Então o Dick cuidava do handebol, o Dick cuidava do futsal, o Dick cuidava do atletismo, né? Então todo mundo se colocava com ele ali para as questões esportivas. E daí eu acho que é um legado, é o grande legado que foi deixado com isso aí. O professor, o profissional, né, que nós estamos homenageando neste dia 1º de setembro, que é, né, o dia do profissional de educação física, por exemplo, é um negócio muito legal. Ele é professor de educação física, ele está ligado ao esporte, mas ele não trata só com uma modalidade muitas vezes, né, Bacana? Você, por exemplo, o futsal tem a sua especialidade,
Mas, por exemplo, um professor de educação física que pode trabalhar com vôlei, com handebol, basta ter conhecimento e gostar daquilo ele é que geral, faz, né? O professor geral. de educação física Essa escolar, é a ele palavra. é geral, né? Então, dentro da educação física escolar, ele trabalha tudo, né? Todas as modalidades, né? Então, todas as valências, ele trabalha na escola, né? Com todas as modalidades. Aquele que trabalha com esporte, não. Aquele se direciona a uma parte esportiva. Quando se tornou treinador, se direcionou... É o caso do Adilson. Adilson se direcionou o quê? O atletismo. Então, trabalha com atletismo. Citei lá o Danilo com handebol. Vai se aperfeiçoando Isso, na modalidade. se tornou né? técnico naquela modalidade, fez o curso, se tornou técnico naquela modalidade. Então, além de ser o profissional de educação física, ele se tornou técnico naquela modalidade, que nem meu caso. Meu caso eu fiz a educação física, depois fiz o técnico de esportivo. Então eu me aperfeiçoei em técnico de atletismo, né? Tá. Então, e também fiz pós-graduação. Então eu tenho pós-graduação em treinamento desportivo. Então eu tenho pós em treinamento esportivo, além de ter o curso técnico de atletismo da Confederação Brasileira, da IAAF, né? Federação Internacional de Atletismo, para a gente poder dar caminho no trabalho, né? Foi durante todo este trabalho que você chegou aonde chegou, ou seja, nas Olimpíadas. Aliás, eu tenho ali uma surpresinha para vocês. Está completando 1 ano agora das Olimpíadas. Acabou 1 ano, né? E o Bacalhau, olha o homem aí, ó. Ali, ó. É você mesmo, fica aí, vai embora não. Nós temos uma surpresa para vocês. Nesta semana, dia, digamos assim, do profissional de educação física. Carlos Alberto Bacalhau é o nosso convidado, está ali o Adilson Ramos, um dos maiores atletas do atletismo da cidade. Já conversamos com eles, também professor de educação física, também o nosso homenageado e todos vocês que trabalham nessa área. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos. Até já! Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Nesta edição, a nossa simples e humilde homenagem ao profissional de educação física. Enfim, e hoje, Carlos Alberto Bacalhau, já aposentado, mas continua em plena atividade, e está fazendo 1 ano das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E o Bacalhau esteve lá, e um dia lá nos estúdios ele prometeu que um dia iria trazer a tocha, né? E realmente ele trouxe. Nós marcamos essa entrevista para homenagear todos os profissionais. E dá licença, posso pegar? Pode, Isso é uma relíquia? Uma relíquia, mas é uma relíquia. Ela está fechada, você pode Rio abrir aí. 2016, então, na qual ele trouxe de lá. Então vamos lá, como é que faz? Como é que funcionou lá? Como é que... Explica aí, vai. Aqui dentro tem um bujãozinho de butano, né, do que gás. Não tem gás agora. Agora não tem mais nada, porque gás. Ele foi acionado, então você acionava, ela abria, quando ela abria já dimensionava a chama já, né, o gás, você só acendia e aí o atleta conduzia ela. Original, né? Essa é original, essa foi conduzida lá no Rio de Janeiro no dia 4. Dia 4? No Rio foi conduzida 300 e essa foi conduzida lá. Aqui ela está aberta e aqui dentro, repetindo, como disse o Bacalhau, aqui tinha um cilindrinho de butano, ainda possui, só que ele está vazio agora. Butano, né? O gazinho butano. Tá, mas está vazio. Está vazio, agora evaporou todo. Conforme você abre, ela abre, acende. Isso. Tá. E agora permanece original. Agora original, guardadinha, está no museu. Porém, sem o gás aqui. Agora, para fechar, você disse que tem uma técnica aqui, né? Fechar, você você tem que pressionar ela, né? Aí você vira a trava, aí travou, tá fechadinho. E esta relíquia aqui das Olimpíadas 2017, você não empresta? Não empresto, não dou. Eu posso pegar essa aqui? Posso pegar essa aqui lá na Paraíba, falar que eu estive lá no Rio, não, né? Tirei de casa para te mostrar. Ela tem um certificado, como tá. Quando eu ganhei ela de presente. Pra provar e ela tem um certificado para provar que ela é original e essa aí é a número 4.600 e alguma coisa. Tá, você como profissional de educação física, hoje representando vários profissionais, foi a maior emoção da sua vida? Isso acho que em termos da sua profissão? Você falando com o Adilson, né? Acho que nem um atleta Adilson Ramos de Oliveira. Acho que o maior auge dele esportivo é a Olimpíada, né? Sim, sem dúvida. Adilson chegou perto de ir para uma Olimpíada, né? Perto de um índice olímpico, né? E outros, né? E aqui em Cubatão, daqueles que foram à Olimpíada, né? Que é o Everson Teixeira, né? Que é o Espigão, que a gente chama de Espigão. Claro. E a Juliana, né? Que é a esposa do Marilson. Então, o auge deles
como atleta foi a Olimpíada. O auge do profissional da educação física foi estar numa Olimpíada. O meu auge em termos como profissional, ligado ao atletismo, foi participar de uma Olimpíada, foi estar no Engenhão, trabalhar lá durante 2 semanas. Você foi árbitro de pista, eu fui do lado isso. do moço. Eu fui assistente técnico eu fui assistente técnico de pista, né? Eu coordenava a colocação de blocos na pista, né? Os blocos de partida, eu coordenava a turma que colocava aqueles blocos, né? Que eram 10 assistentes que colocavam aquilo lá. E disfarçadamente uma fotografia? Não, como eu tinha um crachá, né, de livre acesso, aí eu andei, aí eu ia pra pista de aquecimento, tenho foto com Bolt, com Gatlin, com todos os atletas, entendeu? Tive o prazer de estar sentado na arquibancada vendo, né, Thiago Braz ganhar a famosa medalha de ouro do salto com vara, né? Sim. Tínhamos mais ou menos, eram umas 30 pessoas da seleção brasileira todas sentadas ali, né? Caímos em lágrimas, né? Em aplausos. Por isso que eu perguntei para você das emoções. Não, ali é emoção. Ver o Ward, né? O recordista mundial dos 400, né? Bater o recorde mundial dos 400 metros, né? Ver Mo Farah, né? Ganhar uma prova de 5 mil e 10 mil. Então, tudo registrado. Tudo registrado. Tudo ali. 1.100 e poucas fotos eu tirei, entendeu? Então eu tenho 2 chipzinhos carregados. Você sempre foi um cara que sempre conversou comigo olhando nos meus olhos. Isso mostra sinceridade. Só que agora você está falando comigo olhando para isso aqui, para essa tocha, achando que eu vou deixar caí-la ou que eu vou levar embora. Então vou devolver para você porque ela é sua com todo o merecimento. Agora, Bacalhau, me diz uma coisa, e a regularização dessa profissão, do profissional de educação física? Só não cortando, vamos falar da regularização, mas é o sonho que outro dia você fez um programa com o Maneco Tavares. Né? Sim, da Várzea. Isso, da Várzea, né? E ele falou sobre a questão de você recuperar o passado. Porque esse presente hoje existe, o presente esportivo do Cubatão existe, porque teve um passado lá atrás. É por isso, gente, é por isso que nós fazemos a questão de valorizar profissionais como ele, como aquele moço ali que daqui a pouco vai conversar com a gente, porque a gente não esquece a história dele jamais. Isso, então, teve o passado, está tendo um presente e nós temos que trabalhar esse presente para ter um futuro na cidade, um futuro esportivo. Sem dúvida nenhuma. Então, nesse passado é aquilo que o Maneco citou, um museu que nos falta, tá? Um local onde a gente possa guardar todas essas relíquias esportivas que começaram lá em 69, lá em 68, o professor Luiz Barreto, que foi o primeiro presidente da SEMES, que não era SEME, era CME, Comissão Municipal de Esporte, daquilo que veio o professor Paulo Roberto Cesi, que foi durante 15 anos diretor de esportes, tá? Da década de 70 até os meados dos anos 80. Então, essa história aí, essa história está abandonada na cidade, essa história não tem, nós não temos uma história do passado. E o que falta? Falta um local, falta um museu, falta uma sala onde a gente possa ter isso, essa história. A história do atletismo de Cubatão está com quem? Uma parte está comigo, outra parte está com a Dilson, outra parte está com o Dick, tá? Mas isso não tem que estar com a gente, isso tem que estar no local onde você possa levar o aluno, onde você possa levar o atleta, onde o visitante possa ir. Gente, até Lampião, tem história, tem um museu dele. Nordeste, tem museu dele em Juazeiro do Norte. Quem vai em Juazeiro do Norte pode ver o museu de roupa, de arma, de tudo que ele usou. E o que o Bacalhau está falando é extremamente importante. O museu do esporte para resgatar aqueles que fizeram o esporte para o presente e futuramente também. Você dá gosto de ir na Praia Grande. Praia Grande possui um museu na Secretaria de Esporte. Você entra, a primeira sala que você dá de cara é com o Museu do Esporte. Todos os troféus ganham pela cidade e tudo. Você vai em Santos, você entra no Rebouças, você fica maravilhado, você olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, está toda a história de Santos Esportiva. Ah, nós não temos história? Nós temos uma história fabulosa. Esses profissionais que eu te falei, Arlindo, o Lucílio, o Dick, o Nélio, o Gaúcho, esses profissionais de educação física fizeram uma história fabulosa no esporte. E onde está essa história? E o legado que eles deixaram, no caso de você, no caso do Adilson, também deu continuidade. Deu continuidade a esse legado, essa continuidade, graças a Deus, essas pessoas guardaram alguma coisa dessa história, né? E o Wendel tem a história do Gaúcho, está com o Wendel, a história do Gaúcho, uma parte da história do poliesportivo. Do handebol com o Nélio. Com o Nélio, entendeu? O Danilo está aí, né, tentando guardar um pouco dessa história. Então a gente tem que ter um local realmente para a gente colocar essa história, para levar essa garotada. Olha, daqui a uns anos, como é que eu vou falar do Adilson? Até para incentivá-los, né? Daqui a uns anos, como é que eu vou falar do Adilson?
Não tenho nada dele. O dele, né, a história dele está com ele, não está na cidade. Ele fez a história dele esportiva na cidade como arremessador de peso. Essa história está aqui. Claro, então tem que ter um local para você ir lá. Olha essa camisa do Adilson. E ganhou isso. poucos títulos, Então, né? é essa a questão. Né, Adilson? Outro dia eu ganhei de presente, outro dia não, tem um ano mais ou menos eu ganhei de presente. Presente não, ele me deu para guardar, entendeu? A hora que tiver um museu para colocar. A primeira medalha ganha por Cubatão, um campeão brasileiro sul-americano, Arabutan Formiga. Foi o primeiro campeão brasileiro sul-americano da cidade de Cubatão e do Brasil, em 1973. Eu tenho as 2 medalhas dele comigo guardadas, que me deu para Bacalhau. O dia que tiver um museu, fica contigo, sei que você gosta, sei que você guarda, tá E lá. nós vamos encampar essa... vamos tomar conta entre aspas, né? Vamos sempre cobrar esse Museu do Esporte, que é extremamente importante. Vem cá, Bacalhau, fale rapidamente a respeito da regularização desta profissão. Tá. Eita, isso. Como lei federal, ela foi regularizada, né? É lei 95, né? 95, Tá. foi regularizada em 98, né? Eu, que sou jornalista, posso dar aula de educação? Não, você não pode. Você não tem um Por crédito. mais que eu entenda do futsal, um exemplo, eu posso ser um treinador e mandar um menino correr? Não posso, né? Você Não estou apto possui para isso. essa. Não, você possui. A lei permitiu que em 98, que aqueles profissionais que trabalhavam já na área esportiva, eles em si pudessem comprovar que militavam na parte militante tá. naquela área, entendeu? Até 98, eles tiraram um CREF provisionado. A partir de 98, não mais. Então, até todos aqueles que comprovaram em termos através de clube, através de escolinhas, através de projetos, que trabalhavam com aquela modalidade esportiva, apenas trabalhavam com uma modalidade esportiva, eles receberam um CREF provisionado. Aquele que só trabalhava com salão tem um CREF provisionado. Ele só pode trabalhar com futebol de salão, ele não pode se envolver no basquete, na natação e nenhum outro esporte, nem academia, nada. Ele só pode estar direcionado àquela modalidade que ele tem um CREF profissional, diferente daquele que possui os CREFs graduados, diferente a mim, ao Adilson. Somos formados, então nós podemos tanto militar na área de educação física escolar como na área de esporte. Tá? Dia 1º de setembro, assim como todos os outros dias do ano, parabéns a você. Parabéns a todos os profissionais. E eu também quero agradecer. Obrigado e parabéns por tudo. Viu? Agradecer o vereador Roxinho, né, que é o presidente da Comissão Permanente de Esporte. Ele está agora dia 1º, né, não é dia 1º, mas na próxima sessão, uma moção de aplausos, né? Professor Roberto Dica, professor Arlindo, professora Lucile, o professor Nélio, e disso aí numa sequência daqueles que sucederam eles, né? Claro, professor Adilson, a Fátima, o Danilo, tá? O Wendel, então aqueles que deram continuidade ao trabalho deles. E parabéns a todos os profissionais da educação física, né? Do município de Cubatão, né? Da cidade de Cubatão, aos profissionais, aqueles que trabalham com esporte, né? Não graduados como graduados, né? Aqueles que desenvolvem a parte esportiva de Cubatão. Cuidado, hein? Não, essa eu tenho cuidado. Relíquia. Gente, vamos fazer o seguinte, conversamos aqui com o Carlos Alberto Bacalhau. Pega a palavra rapidamente do Adilson Ramos, que essa é uma fera do esporte também. Não me canso de falar isso. Enquanto isso, dá uma olhadinha no vídeo aí que a nossa produção preparou. Muito bem, depois desse vídeo que vocês puderam acompanhar pela nossa produção, agora Adilson Ramos, que eu também não canso de dizer que é uma fera do atletismo, foi um excepcional atleta, como disse o Carlos Alberto Bacalhau, e hoje é professor, formado, dia 1º de setembro, semana do professor
do profissional de educação física, o que significa isso para você, Adilson? Bom, eu acho É que... a sua vida, né, essa profissão. Eu acho... É bom, primeiro eu vou contar a história lá que a educação física caiu na minha vida, tanto é que lá no ensino médio lá eu fiz um curso com tendência a ser engenharia, prestei vestibular para engenharia, passei e aí... Engenheiro, não, é elétrica. Elétrica. E aí um dia a gente tava conversando aqui, eu e o Dick, mas faz educação física primeiro. Eu falei, não quero saber da aula não. E aí ele, não, faz, depois a gente faz, se não gostar, faz engenharia. E aí eu, no primeiro dia que entrei na faculdade e já olhei e falei, pô, é isso aqui que eu quero para o resto da minha vida. E aqui a gente até orienta, o pessoal aqui. Era atleta há muitos anos, né? Mas eu vinha lá, sei lá, fiz eletrônica, eletrotécnica, eu fiz curso de matemática, eu gostava muito. E aí eu ia ser engenheiro, porque eu ia ser engenheiro. E aí de repente o plano mudou e eu aplico a engenharia aqui na onde a gente trabalha, porque na verdade ser professor de educação física nada mais é do que uma grande engenharia de seres humanos, né? Sim, sem dúvida não. Então aí essa parte foi legal, né? Arrependido nunca, né? Não, porque de repente a gente descobre coisas que a gente nem imaginava na educação física. Claro. Porque a pessoa quando vem dar aula, ele não descobre só o corpo, essa motivação que a gente vem aqui todo dia de dar aula, esse comprometimento com o aluno. De repente a gente descobre que alguém está precisando emagrecer, que uma caminhada resolve, que um bate-papo aqui com um alongamento aqui resolve muita dor que o pessoal tem, né? Então essa parte legal da educação física. E nada melhor do que ensinar, né? Porque quando você ensina, você faz essa troca, né? A educação física tem muito essa coisa de troca, né? O profissional de educação física eu acho que mais aprende do que ensina. Você como profissional de educação física, por exemplo, tem preço que pague quando você vê a recuperação de um cidadão, seja no alongamento para tirador, seja no emagrecimento, seja no condicionamento físico, quando você vê o resultado? Eu acho que é uma coisa legal. E hoje por acaso aconteceu uma coisa dessa, uma pessoa que estava totalmente sem rumo, sem nada, veio aqui para começar a fazer um teste para ir para a polícia, acabou não passando o teste da polícia e continuou correndo aqui com a gente. E hoje fechamos um treinamento aqui de um ano, o cara conseguiu correr 10 quilômetros. Quer dizer, 10 quilômetros são 25 voltas nessa pista, é duríssima. Então uma pessoa, um cidadão que não tem nada a ver com o esporte direto. Então ele começou lá dando uma voltinha, um ano atrás era uma voltinha, uma caminhada, não vou chegar, eu só quero fazer 12 minutos, que era o teste dele. Então você vê assim que você recupera a pessoa, você coloca várias coisas que você pensa, que está estudando aí, que é alimentação, você muda a situação da vida do cara e aí sim, aí compensa. Mas né, eu tem o lado da idade também, né? O profissional de educação física, ele trabalha com todos os segmentos da idade, né? Crianças, jovens e idosos, adultos, né? Idosos. Isso é muito legal. Na minha última pós-graduação foi uma coisa que me emocionou muito, que em um determinado momento me levaram lá para São Paulo, no Hospital das Clínicas em São Paulo, e o professor levou a gente e falei, pô, aula de educação física dentro do hospital. E ele foi falar pra gente da aula de musculação, o pessoal que estava na cama. E aí eu peguei lá um grupo lá, tinha até uma senhora que estava deitada lá e de repente a gente começa a dar musculação, porque o médico não acredita nisso, claro, né? E passou um mês e meio, ela muito feliz, pô, consigo já apoiar na minha bengala. Pô, isso aí é uma emoção que a profissional acho que nenhum dinheiro paga, não tem nada. E no final do período que a gente ficou lá, ela conseguiu sair da cama. Então é onde a gente ganha o nosso esforço, o nosso estudo, né? Também, né? Devagarzinho. Exatamente. Uma volta, meia volta, duas voltas, 4, 10, 25 voltas. E assim, o nosso modo discurso que tem lá na Educação Física, eu já tive oportunidade de fazer algumas palestras na Educação Física de Santos. E eu sempre escutei de todo mundo que está lá, é a profissão do futuro. Porque cada vez mais o pessoal está sedentário, cada vez mais o pessoal está andando de carro, cada vez mais você está querendo ficar no computador, dentro de casa. E a Educação Física vem justamente para isso. Pô, hoje o boom da academia aí é impressionante, que tem de academia em Cubatão,
Tem uma coisa aqui agora que é aula de zumba. É chato, mas lotado. Se você faz corridas aí, final de semana, não tem corrida que não tenha pelo menos 200, 300 pessoas correndo. Isso aí. Às vezes até muito mais. Quem assistiu a Maratona do Rio, a quantidade de gente que corre 21 quilômetros é impressionante. São Silvestre, cada ano aumentando Exatamente. Você até hoje não consegue fazer uma São Silvestre por causa da quantidade de gente que quer correr. Então, E eu você conheço atletas bons lá em São Paulo, exatamente. Que vão, mas às vezes não conseguem correr, só andam. Só anda. Tamanha quantidade de O pessoal atletas sempre lá. está preocupado aí com, vou fazer um exame, que eu quero fazer uma caminhada, eu quero manter minha forma. O médico também já começou nessa onda Aquele hoje, moço ali, se ele vier aqui, ele pode correr, pode Com o certeza. Silvio, nosso... Você começa com uma simples caminhada, com um simples alongamento. O Metel falou que tá correndo 15 voltas, acredita? Acredito. Silvio, tá convidado, hein? Metel, você beleza. também. Adilson, Valeu. mais uma vez, ó, parabéns, viu? Parabéns pelo seu dia, Opa, do legal. ano todo e pelo trabalho que você tem realizado O reconhecimento aqui, tá é bem bom? legal, né? Não que os outros professores não sejam importantes, Todos né? eles. Que eu acho que mais uma coisa que um professor de educação física falou lá quando eu era pequenininho. Você só é feliz na escola quando você faz educação física. Porque ninguém sai isso aí. dando risada quando tira 10 em matemática. isso aí. Mas quando você faz a cesta de basquete no último minuto do campeonato interclasse, você não esquece nunca mais. Né? Que um arremesso, como ele já fez. Exatamente. várias vezes. Bacalhau vem, acabou de encerrar o programa. Agradecendo a Dilson, agradecendo ao Bacalhau, em nome desses duas feras do esporte da cidade, esses dois profissionais de educação física, na qual nós temos que ter para o resto da vida o nosso respeito, a nossa admiração. Em nome do Carlos Alberto do Bacalhau, do Adilson Ramos, essas duas feras, os nossos parabéns a todos os profissionais de educação física, tá certo? Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Obrigado, Bacalhau, obrigado, Adilson. Um abraço a vocês, obrigado, Silvio Pimenta, e até o nosso próximo programa.